Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso módulo sobre os gases. Na aula de hoje, nós vamos entender melhor, no nível microscópico, no nível molecular, o comportamento dos gases, que foi descrito aqui por uma teoria, a teoria cinética dos gases. Vamos à aula então? Vamos ver o que nos diz aqui a teoria cinética dos gases sobre o comportamento dos gases. Em primeiro lugar, todo gás é formado por partículas, podem ser átomos, moléculas ou íons, em movimento livre, desordenado e com alta velocidade. Então esse nosso primeiro postulado aqui sobre os gases nos explica por que quando nós temos um gás num recipiente fechado, assim que há qualquer tipo de saída nesse recipiente, nós abrirmos esse recipiente, o gás rapidamente escapa, já que nós temos aqui partículas em movimento muito rápido, aleatório e desordenado. Só para vocês terem uma ideia, o ar aqui nas condições ambientes apresenta aqui partículas e moléculas numa velocidade aproximada de 1.400 km por hora. O segundo postulado da teoria cinética nos diz que a energia cinética média das partículas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Isso significa que quanto maior a energia cinética, maior a temperatura. Isso que nós já vínhamos falando nas últimas aulas. O que é que nos dá a temperatura de um gás? É o nível, o grau de agitação das partículas que compõem esse gás. Então, quanto maior a energia, o grau de agitação dessas partículas, maior será a temperatura. Então, a energia cinética e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta, e quando uma reduz, a outra também vai diminuir. O terceiro postulado nos diz que as partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras, isso é, o espaço que elas ocupam é desprezível em face do espaço vazio existente no estado gasoso. Esse postulado vai explicar a baixa densidade dos gases e também a característica que eles têm de compressibilidade. Por que nós podemos comprimir muito um gás? Porque há muito espaço vazio entre as moléculas. Nós vamos então desprezar o tamanho das moléculas nesse caso. O que vai valer principalmente quando nós falamos de volume no estado gasoso é essa grande quantidade de espaço vazio que nós temos entre as moléculas. O quarto postulado nos diz que as partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica entre si e contra as paredes do recipiente que as contém, isto é, sem perder energia cinética. Nós vimos que os choques dessas partículas contra as paredes do recipiente em que esse gás está contido vão ser responsáveis pela pressão. Então, o que mantém um pneu de carro cheio, por exemplo, com pressão lá dentro? É justamente esses choques das partículas contra as paredes do pneu, então, que vão manter esse pneu cheio. Então, pessoal, como nós vimos aqui, não há perda de energia cinética nessas colisões. Por isso, então, nós podemos dizer que a uma certa condição de temperatura e pressão, nós temos um movimento das partículas de um gás perpétuo, ele não vai perder energia com essas colisões. E o quinto postulado vai nos dizer que as interações entre as partículas dos gases são desprezíveis devido à intensa movimentação e à grande distância entre eles. Nós vamos então desprezar a gravidade e as forças intermoleculares. Tudo isso que nós falamos aqui, então, sobre a teoria cinética dos gases, está relacionado a um gás ideal, que é um gás que, na verdade, nós não vamos encontrar no mundo real, na prática. Os gases reais, eles vão se afastar um pouco sempre dessas condições perfeitas aqui que nós postulamos na teoria cinética dos gases. Mas nós vamos poder considerar aqui para os nossos exercícios, bem tranquilamente, todos os gases como se fossem gases ideais. E por que há uma diferença entre um gás real e um gás ideal? Então, pessoal, quando nós falamos aqui do gás ideal, o gás ideal é aquele que obedece aos postulados que nós acabamos de ver da teoria cinética. E um gás real, quanto maior a pressão e menor a temperatura, mais ele vai se afastar desses postulados da teoria cinética. O que acontece, pessoal, quando nós temos uma grande pressão ou uma baixa temperatura? Nós temos agora essas moléculas cada vez mais próximas. E aí nós começaremos a ter interações entre elas. Essas interações, na realidade, não serão desprezíveis
quando esse gás estiver a um pequeno volume submetido então a uma baixa temperatura ou então a uma alta pressão. Aí nós teremos que considerar as forças da gravidade, as forças intermoleculares e o próprio volume das moléculas. Então, quando nós pensamos num gás ideal, seria possível, em tese, nós comprimirmos esse gás até o volume virar zero, já que o volume de cada molécula é desprezível. Então, mas nós sabemos, é claro, que num gás real isso nunca pode ser feito. Nós nunca vamos poder comprimir um gás de verdade até que o seu volume chegue a zero, porque nós temos ali algum volume que é referente às partículas, às moléculas que vão compor esse gás. Então, quanto mais distante esse gás, essas moléculas, essas partículas estiverem umas das outras, mais próximas um gás real estará de um gás ideal. Então, na prática, nós vamos sempre considerar aqui os gases bastante rarefeitos, porque isso vai fazer com que eles se aproximem do comportamento dos gases ideais. Vamos agora ver, pessoal, a equação de Clapeyron que vai nos permitir conhecer o estado de um gás. Essa equação, então, é dada pela fórmula PV igual a nRT. Bom, pressão, volume e temperatura nós já conhecemos, são as variáveis de estado de um gás. Além disso, aqui nós temos o N e o R, que são, respectivamente, o N é referente ao número de mol e o R é a constante universal dos gases. Lembram-se que nós estávamos sempre comparando os gases em dois estados diferentes. Para nós sabermos o que acontecia depois de uma transformação, nós usávamos a nossa formulazinha P1V1T1 é igual a P2V2T2. Agora nós poderemos utilizar essa equação de Clapeyron para conhecer diretamente o estado em que um gás se encontra. Além disso, essa fórmula tem ainda a vantagem de contar aqui o número de mols, a massa, a quantidade de gás que estará presente nesse nosso estado. Então agora nós teremos uma condição melhor para compreender o estado dos gases. Então lembram-se lá da nossa formulazinha, onde nós tínhamos que P1V1T1 é igual a P2V2T2, nós vimos que isso equivalia a dizer que P vezes V dividido por T era sempre constante. Então vamos imaginar agora que nós temos 1 mol de um gás. Pegando aqui a nossa equação, PV igual a nRT, eu somente rearranjei, eu peguei o T que estava aqui e passei ele dividindo aqui embaixo do P vezes V. Então nós ficamos aqui com PV sobre T igual a N vezes R. Olhando aqui embaixo, então, quando nós temos 1 mol de gás, nós sabemos então que P vezes V dividido por T vai ser 1 mol vezes essa constante que é R. E se nós tivermos 2 mols? Nós vamos ter, então, PVT igual a 2 vezes essa constante, que é o R. Quando nós temos agora um número de N de mols, nós teremos, é claro, o PV sobre T igual a NR, como nós vimos. Por isso, nós vimos, então, que P vezes V sobre T vai ser igual a uma constante multiplicada aqui pelo número de mols do gás. Voltando aqui o T para a sua posição normal, passando ele agora multiplicando para o segundo membro, nós retornamos à equação de Clapeyron, que é P vezes V é igual a nRT. Vamos falar um pouco agora sobre a constante universal dos gases R. Vamos calcular essa constante quando nós temos 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão na CNTP. Lembrando então da nossa formulazinha, PV igual a nRT ou PVT é igual a nR, mas aqui como nós estamos considerando apenas 1 mol, PV sobre T vai ser igual a 1 vezes R. Então, quando nós estamos medindo a pressão em atmosfera, o volume em litros, o mol sempre será mol, o N sempre será uma medida em mol, e a temperatura em Kelvin, nós temos a seguinte formulação. Como nós sabemos que P0 vezes V0 T0, que é a condição, o estado de um gás na CNTP, vai ser sempre igual a uma atmosfera, ocupando um volume de 22,4 litros, já que nós temos 1 mol de um gás na CNTP, como nós vimos na aula passada, nós temos aqui o volume molar do gás, dividido por 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, já que nós estamos na CNTP. Fazendo essa conta, nós vamos chegar então a essa constante, que é de 0,082, e que vai ter essa unidade toda aqui, atm vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1.
Então essa é a constante universal dos gases quando nós estamos medindo a pressão em atmosferas e o volume em litros. Então está aqui, essa é a unidade da nossa constante, atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Então, a nossa constante vai ser 0,082 quando as unidades de pressão e de volume forem atm e litro, respectivamente. Mas nós podemos utilizar outras unidades para medir pressão e volume. Então nós teremos também, quando nós utilizamos milímetros de Hg e litro, nós teremos essa constante sendo igual a 62,3, agora milímetros de Hg vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Agora, se nós utilizarmos a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, o nosso R passará a ser 8,314. Então veja, pessoal, que aqui a nossa constante ela vai depender simplesmente das unidades que estão sendo adotadas. Então, quando o exercício trouxer para nós a pressão em atm e o volume em litros, nós vamos utilizar essa que é a mais comum, que é o 0,082. E normalmente as questões vão trazer para nós as outras unidades aqui, caso sejam necessárias. Se nós estivermos trabalhando com milímetros de Hg, com Pascal, a própria questão vai nos fornecer, vai nos dar aqui o valor da constante. Vamos fazer agora algumas manipulações matemáticas para nós não sermos surpreendidos nas questões. Então, olha só, nós sabemos que o número de mols ele é igual à massa total que nós temos daquela substância dividido pela massa molar. Então, o m aqui embaixo, esse m maiúsculo, equivale à massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. Então, nós podemos agora substituir no n, nós vamos substituir massa sobre massa molar e chegaremos então à fórmula PV igual a massa sobre massa molar vezes a constante universal dos gases R vezes a temperatura. Mas agora eu também posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso pegar a massa molar e passar para o outro lado aqui, multiplicando, e fazer o inverso, passar o volume para o segundo membro, onde ele virá dividindo. Nesse caso, então, nós teríamos o seguinte: pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume vezes RT. Mas o que é a massa sobre o volume? A massa sobre o volume é a nossa densidade. Isso nos levaria, então, a uma nova formulação da nossa equação, onde a pressão vezes a massa molar é igual a densidade vezes RT. Pessoal, essas manipulações aqui apenas nos mostram que é possível nós enfrentarmos questões que vão nos dar a densidade, vão nos dar a massa e a massa molar, e aí nós poderemos sempre rearranjar aquela nossa equação principal, que é o PV igual a nRT, e chegar tranquilamente aqui aos resultados. Vamos resolver uma questão, então? Nas condições normais de pressão e temperatura CNPT, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono CO é de, então ele quer saber o volume ocupado por 10 gramas do monóxido de carbono. E ele nos dá aqui a massa do carbono e a massa do oxigênio e o volume molar de 22,4 litros. Então, pessoal, vamos começar calculando qual é a massa molar do monóxido de carbono. Então, o CO ele é composto aqui por dois átomos, um átomo de carbono, que tem massa igual a 12, mais um átomo de oxigênio, que tem massa igual a 16. Se nós pensarmos em mol, nós sabemos que nós podemos alterar diretamente a unidade de U para gramas. Então, aqui nós teremos um total de 28 gramas por mol. Então, nós simplesmente mudamos a unidade de massa, que equivale a um único átomo, para gramas, já que nós estamos falando de mol. Então, essa é a massa molar do monóxido de carbono. Vamos substituir, então, na nossa fórmula. Nós temos aqui o PV igual a nRT. Mas agora, ao invés de usar o N, vamos utilizar agora o nosso conhecimento da massa e da massa molar. Então, nós teremos aqui, rearranjando a nossa equação, PV igual a massa total dividido pela massa molar vezes R vezes T. E aí, pessoal, vamos ver. Ele nos diz aqui que nós estamos trabalhando na CNTP. Então, a pressão nós sabemos que é de 1 atm, o volume
é justamente o que ele nos pede para calcular. Isso vai ser igual à massa, nós vimos que a massa dada foi de 10 gramas, dividido pela massa molar, que nós acabamos de calcular e que equivale a 28 gramas por mol. Isso vai ser igual à constante universal dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, sempre em Kelvin. Como nós estamos na CNTP, nós sabemos que nós temos a temperatura de 0 graus Celsius, então isso vai equivaler a 273 Kelvin. Fazendo essas contas aqui, nós chegaremos a um volume aproximadamente de 8 litros, isso que nós encontramos aqui na letra B, que é o nosso gabarito. Vamos resolver mais uma? Gases ideais são aqueles nos quais as interações entre átomos, íons ou moléculas em suas constituições são desprezadas, e esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Na descrição desses gases, a equação de estado para gases perfeitos é a mais adequada. Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mols de um gás de comportamento ideal, que ocupa um volume de 50 litros a pressão de 1.246 milímetros de Hg. A temperatura desse gás, nas condições citadas, será de quanto? Então agora ele nos pede a temperatura. Vamos então utilizar a nossa formulazinha, o famoso PV igual a nRT. E veja que ele nos deu aqui o R, já que nós estamos trabalhando com milímetros de Hg agora, quando falamos da pressão. Vamos substituir os valores então na nossa fórmula. A pressão que ele nos deu é de 1.246 milímetros de Hg. 1.246. Eu vou omitir aqui as unidades, já que nós estamos trabalhando sempre com unidades iguais. E como ele nos pede a temperatura virá em Kelvin. Então aqui nós temos 1.246 milímetros de Hg, que multiplica um volume que é de 50 litros. Isso vai ser igual ao número de mols, que ele nos deu é 2,5, que multiplica a constante R, que é 62,3, vezes a temperatura, que é o que nós queremos saber. Então aqui, pessoal, 1.246 vezes 50 equivale a 62.300. Isso vai ser igual a 2,5 vezes 62,3, que é 155,75, que multiplica a temperatura. A nossa temperatura, portanto, será 62.300, dividido, então, por 155,75. Fazendo essa continha aqui, nós chegamos ao resultado de 400 Kelvin. Isso que nós encontramos aqui na letra A, que é o nosso gabarito. Na aula de hoje, nós aprendemos aqui a ver, a calcular o estado de um gás sem precisar de um estado inicial para compararmos. Lembram-se? Então, o nosso P1V1T1 igual a P2V2T2 nos permitia entender uma transformação gasosa, o que acontecia com as variáveis de estado quando nós tínhamos uma variação em pelo menos duas das nossas variáveis. Agora não, agora nós poderemos calcular diretamente e conhecer essas variáveis utilizando aqui a equação de Clapeyron, que além de tudo inclui para nós aqui o N, o número de mols, a quantidade do gás que nós estamos estudando. Então veja, a grande diferença entre essa equação e a outra é que aquela outra equação que nós estávamos estudando, ela nos mostra uma comparação entre dois estados. E aqui agora nós seremos capazes de compreender um estado de um gás qualquer, independentemente de um estado anterior. Um forte abraço a todos, vejo todos vocês na nossa próxima aula.